estamos com um convidado para lá de especial. A gente, daqui a pouco ele vai só, assim, sem pegar ele na imagem, vocês vão só escutar pela voz, vocês vão saber quem é. Eu vou nem aqui, vou só falar sem dizer o nome, tá? Porque a voz dele é inconfundível. Somos eu e Geninha fãs. Eu escuto ele todos os dias. Vão pensar que é Silvio Santos, escuta, né? escuta. Ó a voz, ó a voz. Vocês Vão ouviram? pensar que é Silvio Santos, mas Olha não é não, aí. viu? Mostra não, agora não, ele não. Não Segura é. aí, Gabriel. Não é. Eu vou dizer o seguinte só. Tem 34 anos de profissão. Isso. Certo? É uma figura conhecidíssima dos pernambucanos, porque atuou em TV apresentando grandes jornais, né? Também teve a oportunidade, eu digo oportunidade porque pra gente em jornalismo, tudo que a gente passa é uma oportunidade. É uma oportunidade de escrever para jornais, né? Isso. Além de ter passado pelas principais rádios do nosso estado e está atualmente na rádio CBN. Isso. E ele é... Agora, câmera, por favor. Opa! Aldo Vilela, minha Grande gente. abraço, Aninha. Obrigado, Que coisa Geninha. boa Obrigado. ter você aqui. Muito obrigado a todos que estão acompanhando esse podcast aí maravilhoso. Não hesitei um minuto sequer quando a Aninha ligou para mim e disse: tô dentro, vamos fazer. Vê que honra, gravar. vê que honra. Vê como eu estou bem na fita. É muito bom conversar, né? E os amigos que a gente vai fazendo ao longo da vida, né? Com certeza. A gente tem que privilegiar, sim. Então, obrigado. Primeiro pela atenção de vocês. Obrigado pela disponibilidade. E vamos conversar um pouquinho, né? Vamos. Vocês aqui mandam. Eu vou sair da condição de entrevistador para ser entrevistado. Olha aí que né? coisa boa. Pergunta bem muito é que eu vou responder. Ana falou aqui do currículo, né? Mas assim, fora o currículo, quem é Aldo Vilela? Pra quem tá acostumado a ouvir só a voz, né? Olha, o Aldo Vilela é esse humilde jornalista, esse veterano jornalista que vos fala, né? Eu na verdade, são mais de 34 anos, que eu comecei muito cedo. Bem jovem ainda, adolescente, eu acho que minha vida sempre foi dirigida pela comunicação. Olha, era outra pergunta que a gente já ia fazer. Como foi que chegou à comunicação? Mas vá falando. Eu sempre gostei de comunicação por uma razão simples. A minha mãe, ela é escritora e ela escreve literatura de cordel. Então, a vida toda, minha vida toda foi ouvindo as histórias, né? Ela, além de escrever, ela recitava as histórias. E a gente aprendeu, eu aprendi a ouvir minha mãe lendo e escrevendo, sempre enxergando ela fazer isso. Então, eu sempre gostei de comunicação, sempre gostei de comunicação. Então, vamos lá. Em 1986... já que eu vou desengavetar olha aí. É a hora de um monte de coisa aqui. Em 1986, nós tivemos um episódio, eu tinha o quê? 13 anos, talvez 14 anos. Eu tinha um episódio bem interessante, que vocês não vão, evidentemente pela história, vocês vão saber, mas nós tivemos as eleições diretas. Sim. O Tancredo Neves foi eleito, no entanto, ele ficou doente e morreu em seguida. Aí assumiu o José Sarney como presidente do Brasil. E esse período de doença do Tancredo Neves, a gente ficava vendo pela televisão e pelo rádio, ouvindo o Antônio Brito, que era o assessor de imprensa, era o porta-voz, né, da presidência. Todos os dias ele dava aquele boletim informando o estado de saúde do então presidente Tancredo Neves. E aí eu começava a ver aquilo e começava a reproduzir. Olha, em casa. Em casa. Eu tinha um gravador, minha mãe tinha me dado um gravador daqueles antigão que você apertava. Você sabe o que é fita cassete ou não? Sim, assim, ó. Aquele que você botava a canetinha pra passar. Então, quem tá acompanhando a gente aí, né? Talvez não saiba, mas busca depois aí no Google que você vai achar. E aí eu ficava gravando isso. Eu fazia isso também, não era nesse ano não, mas eu cheguei a fazer uns... Agora, né? Há 3 anos, é jovem. Aí o que acontece? Aí eu ficava gravando isso, interpretando hoje o estado de saúde do presidente Tancredo Neves, né? Linda, aquela coisa. Aí, e além de fazer isso, o que é que eu fazia? Eu costumava, minha origem mesmo de rádio, de comunicador, de jornalismo é esportivo. Eu comecei
no departamento esportivo. Olha aí, Geninha. E eu fazia narrações esportivas. Eu fui narrador muitos anos da Rádio Jornal. Eu fiz Copa América, eu fiz Copa do Mundo. Sim, eu fiz Copa América, fiz Copa do Mundo, fiz tudo isso. Se vocês forem na internet depois, vocês vão achar umas narrações minhas que eu fico com vergonha hoje, porque o tempo vai passando e em tese você vai melhorando. E aí eu ficava narrando jogos pela TV. O off-tube que se faz hoje, todo mundo fala off-tube, eu já fazia isso, a gente fazendo, brincando mesmo. Narrava, me ouvia. Então, eu acho que eu não teria aptidão para uma outra profissão que não fosse comunicação. Comecei a fazer comunicação pela parte esportiva, né? Fiz muitos anos. Eu deixei de fazer esportes em 1998. Quando eu voltei da Copa da França, eu fui cobrir a Copa da França. Quando eu voltei da Copa da França, eu deixei a parte esportiva e fui mais para o jornalismo. À época, fui trabalhar com o Geraldo Freire na Rádio Jornal, fui ser produtor dele. Então, aí eu comecei a trabalhar mais atualmente essa parte de jornalismo. Ainda não tinha CBN aqui. Sim. A primeira versão da CBN ela chegou depois e depois saiu, depois voltou, depois saiu. Eu comecei na CBN em 2004. Então já vou quantos olha anos? aí. 20 anos. 20 anos. Né? Só que no paralelo, aí eu fazia televisão, eu trabalhei por 22 anos na TV Jornal. Isso. Onde fiz telejornais, era TV Jornal... TV Jornal 6h30, TV Jornal Notícias, TV Jornal Agora. E fazia um programa por nome de Conversa na Madrugada. Vez por outra, na folga de Haldner, eu fazia com Graça Araújo TV Jornal Meio-Dia. Antes eu ia pra rua, fiz reportagem também. Depois eu fui pra TV Tribuna, trabalhei um tempo na TV Tribuna, voltei pra TV Jornal. Depois eu fui pra TV Guarará Clube, que era Guararapes. Aí depois teve Clube, voltou a ser Clube, depois voltou a ser Guararapes. Depois da TV Guararapes, também trabalhei na TV Universitária. Sim. A gente fazia com o Cristiano. Bom, então todas as emissoras eu multimídia aí, né? Na época, sim, porque uma evolução, a gente não tinha redes sociais. A gente só tinha jornal impresso, que era muito forte, Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, e ainda tinha uma Folha de Pernambuco que não era essa agora, era outra Folha de Pernambuco. E rádios, as rádios eram muito fortes antigamente. Você tinha Rádio Clube AM, muito forte. Sim. Você tinha Rádio Jornal. Capibaribe, era Rádio Capibaribe, muito forte, Jovem Cap. Fui né? minha 8ª série, eu ainda no Salesiano, eu pedi eu queria muito conhecer rádio, Poxa. eu já queria. Aí era Ana Lu Pereira. Já estava trabalhando como jornalista da Rádio Capibaribe. Por isso que quando eu encontro com ela, eu digo, você é minha musa. Ana Lu tá onde, hein? Tá na rádio, na TV Jornal, né? TV Jornal, Ana Lu. Tá produzindo. Eu acho que Tá na TV Jornal, produzindo. Aí vê, Ana Lu foi minha produtora na TV Tribuna. Eu tive uma professora na faculdade, nada menos que Éden Pereira. Éden Pereira, maravilhosa. Não, veja. Inclusive a turma foi turma Éden Pereira. Não. Eita, Porque que massa. Olha, eu vou te falar um negócio. Graças a Deus, eu sou católico, apostólico, romano, praticante. Uhum. Graças a Deus, eu tive o prazer e o privilégio de trabalhar com profissionais fora da curva. Éden Pereira foi minha primeira produtora na Rádio CBN. Maravilhosa demais. E Éden trabalhou comigo por anos e anos. E Éden, além de produzir, Éden é dona de uma das vozes mais bonitas desse país. Concordo. E Éden também fazia os programas. Então foi uma época assim, foi uma época maravilhosa. Éden produzia, eu fazia o CBN Total, e Éden é de uma educação. Ela é uma princesa. Éden é de uma educação. Eu dizia, Éden, pelo amor de Deus, Éden, bota no vocabulário um puta que pariu. Não consegue, não. Bota no vocabulário, vai. Éden é aquela que a gente liga pra ela e ela atende assim: oi, boa tarde. Não, é uma pessoa fabulosa. Como vai A primeira vez, Geninha? vou abrir minha gavetinha aqui da memória com Éden. A primeira vez que Éden ligou pra mim, eu tava no Diário de Pernambuco, ela ligou pra avisar que tava assumindo a assessoria da Câmara dos Vereadores. Pronto, foi quando ela saiu da CBN. Ela me disse,
alô, Ana, aqui é Eden Pereira. Eu disse, meu Deus, eu estou ao vivo! Eu estou ao vivo! Pois é. Então, nessa época, o presidente da Câmara era Jurandir Liberal. Era. Né? Era. E Jurandir fez o convite para que Eden deixasse a rádio e fosse para lá. Eden ficou... receosa. E ela ficou cheia de dedo para vir falar comigo. Aí ela disse, Aldo, olha, vá embora. A oportunidade é presta essa. Atenção, como é que você disse pra ela? Vai embora, desapareça, vá pra... Porque a rádio paga muito mal. Muito mal. Jornalismo, de modo geral, paga muito mal. Agora é que não existe mais, né? Tá pagando muito mal mesmo. Claro que a gente tem o piso, essa coisa toda, mas aí Eden foi... E assim, é muito gratificante você ver uma pessoa evoluir, né? E uma pessoa que estava ali com você. Não, Eden é fabulosa. E ela tinha uma experiência muito grande, porque Eden já tinha passado pelo Rio de Janeiro e tinha trabalhado na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Passando pelo Rio de Janeiro, né? E a Assembleia Legislativa, não precisa dizer mais nada. Mas Eden foi uma grande produtora, trabalhou comigo. Ítala Alves foi uma grande produtora. Ítala, não sei se vocês conhecem, Ítala trabalha hoje com o Magno, já há 10 anos que ela trabalha com o Magno. Com esse nome, exato. Albérico Cassiano, outro jornalista... Conheço. Sabe? Fiz campanha com ele. Pronto. Uma pessoa do bem, uma pessoa fabulosa. Intelectual, produtor de mão cheia. Basta você olhar, Alberto, já sabe. Impressionante. Veja que eu estou destacando esses grandes produtores que trabalharam comigo. Caroline Rangel trabalhou comigo muitos anos na CBN. Na Globo, foi para a TV Globo. Isso. Da mesma forma, Aldo, pega o beco. Vai embora, vai trabalhar. Bom. Então, assim... Eu tive esse privilégio, sabe, de trabalhar ao longo dos anos só no rádio com esses produtores fabulosos. Outros produtores gigantes trabalharam comigo na televisão. Na TV Jornal eu tive uma produtora, Juliana Sampaio, não sei se vocês conhecem, Juliana não mora mais aqui. Conheço, professora também. Estive com ela hoje. Não, mas não é essa Juliana Sampaio daqui, não. É outra Juliana Sampaio que está morando fora. Então Juliana foi embora há muitos anos. Juliana está morando, acho que na Irlanda, faz tempo. Ela trabalhou por muitos anos na TV Jornal, foi uma produtora fabulosa. Tive diretores fabulosos. Chico Marinho, que foi que me levou para a televisão, era diretor de jornalismo, diretor de editorial, era o nosso chefe, editor-chefe. Foi onde eu comecei na TV Jornal, com o TV Jornal Notícias, TV Jornal 6h30, em 1997. Acho que, se não me engano, faz tempo. Faz um tempinho. É você que vai perguntar. Então, a gente vendo essa caminhada aí, que hoje a gente chama de repórter... que eu falo muito, tá vendo? Repórter multiuso não, né? Multimídia, né? Hoje é multimídia, né? Porque você tem que fazer tudo, a gente era multiuso na época da gente. Era fulano é multiuso. Mas é mesmo. E tem que ser competente. A importância, porque às vezes quem tá chegando vai direcionado naquilo que quer, mas às vezes precisa passar por alguns segmentos e desenvolvendo habilidades e a importância disso, né, Aldo? Eu vou te falar, não existe mais profissional de comunicação. Primeiro que não é mais jornalista nem radialista, é profissional do audiovisual. Agora é isso. Os próprios cursos, eles estão destinados a isso. Antigamente você entrava, só tinha jornalismo, aí você no meio decidia, ao final se fazia... As provas finais. Essa coisa toda. Depois foi mudando. Você entrava na faculdade, escolhia jornalismo ou publicidade ou radialismo. Isso foi mudando. Quem é profissional de comunicação, ele tem que ser multi, de fato. Ele tem que fazer tudo. Vocês passaram por jornal. As redações de jornal, elas ensinam muito. Redação de rádio ensina muito, porque rádio é a base da comunicação. Quem faz rádio está pronto para tudo, porque você tem improviso, porque você tem... Isso, tá vendo? Você aprende monte de coisa. Isso, né? Aí. O rádio, na verdade, tem um diferencial, né? Total. Olha, o rádio, ele prepara você. Você vê que tem gente que faz bem rádio e faz televisão. Isso. Né? E tem gente que faz bem rádio, faz televisão, mas não faz tão bem jornal, impresso. E aí isso muda. Porque cada um tem sua característica, né? Mas o rádio, ele é fantástico. E essa questão do multi, eu sempre fiz rádio a minha vida toda. Sempre fiz televisão a minha vida toda. E aí entraram podcasts de uns anos para cá. E fiz jornal. Eu fiz o Diário de Pernambuco. Acho que eu passei 3 anos no Diário. Mas é completamente diferente. Diferente. Escrever para jornal é uma coisa,
Eu não tenho competência para escrever para jornal. Não é verdade não, minha gente, isso. Ele tá... Não, mas é sério. E eu acho que você só se descobre quando você tá ali mesmo você faz, fazendo. E eu acho que é dedicação. Eu sempre me dediquei mais pro rádio e pra TV. Porque você tem um detalhe. E quem tá acompanhando a gente deve saber disso. Apesar de ser do bojo da comunicação, rádio, TV, jornal e agora internet, cada um tem sua característica, né? Para rádio e principalmente para TV, você coloca aquela frase de Carlos Drummond de Andrade, né? O que era que Drummond dizia? Dizia que escrever é a arte de cortar palavras. Exato. Isso vai muito para a televisão, porque você tem que escrever pouco, porque a televisão eu tenho 2 veículos de comunicação. Isso. Áudio e vídeo, não é? Rádio eu tenho que imaginar. Eu vou contar a história rapidinho. E jornal, não. Ao contrário, jornal você tinha muito tempo, muito espaço para escrever. Então você tem que escrever textos gigantes. Profundos, com bastante base. Não se dá ao direito de ser redundante, de ser repetitivo, que é diferente da coluna. A coluna, quando eu fazia a coluna, eu fiz coluna de política no diário, a coluna é o contrário. Você escreve pouco para ter mais espaço. Isso. Aí você escreve e termina a coluna. Quando você termina, diz, poxa, tem que fazer de novo, porque tem que botar alguma coisa. Então... Chegou o molho. Às vezes chega um molhinho. Quase sempre. Em linhas gerais, é um elefante que você tem que botar numa caixa de sapato. Então, né, geralmente é isso. E o rádio e a TV tem a magia. Por quê? E as diferenças... Por exemplo, você estava falando agora, Ana, narração esportiva. Sim. Porque muitas dizem, por que o rádio fica lá, vai a bola, vem bola para Maria, dominou, passou, parou, prendeu, leva a bola para frente, dominou, botou na boca do gol. Lá vai, tentou passar, não deu, passa a bola por sobre o arco, de repente vem bola novamente para Marcão domina, ele vai levando pela ponta aqui, levantou a cabeça, raciocina a jogada, olha, prende e domina. Você tem que fazer o quê? No rádio você tem que fantasiar para que quem esteja ouvindo consiga imaginar a cena. Imaginar. Então, o que é que o rádio faz? Lá vai. Atenção, torcedor brasileiro. Apita o árbitro, começa a partida. Então, na verdade, quem faz a narração é um maestro, que ele fica... Com certeza. É uma orquestra. Você tem que levantar a voz em determinado momento. Levantou, parou, prendeu, soltou, bate a bola. Você vai passando a emoção. Não é? Eu amo. Qual é a diferença do rádio para a televisão? Você não vai ficar na televisão, lá vai bola para marcar, todo dominou, parou, prendeu, soltou. Não, porque a televisão você está vendo. Tanto é que a narração ela é o quê? Diferenciada. Isso. Né? Vem bola para Ana. Assim mesmo. Geninha tá lá na frente esperando o toque. Você tá vendo o quê? A imagem. E no rádio você tem que fazer com que essa imaginação seja construída toda, exato. Né? Todo o processo. Então eu tenho que preencher 90 minutos no rádio dessa forma. Fazer a pessoa assistir com o ouvido, né? Com o ouvido. Assistir aí com não, mas o rádio é mentiroso, que às vezes a bola passa distante da trave e ela passa. Porque eu tenho que o tempo todo tá levando emoção. Bom. Me fez voltar no domingo, quando meu pai ficava ouvindo o rádio, e eu lá da cozinha, do banheiro, da sala, ouvia. Por tabela. Então, por tabela, boa. Tive o privilégio de, enquanto integrante de equipe esportiva, eu fui integrante do Escrete de Ouro, onde muito era massa, Adilson Couto. Adilson Couto. Pois é, trabalhei com Adilson Couto, o Grau 10 Internacional, um dos maiores narradores do Brasil. Trabalhei com Iata Júnior, trabalhei com Luiz Cavalcante, a equipe era eu, Maciel Júnior, Wellington Araújo, Mané Queiroz, Roberto Queiroz. Então, todos esses nomes, graças a Deus, eu tive o privilégio de trabalhar. Veja, né? E você aprende muito. Você já adiantou uma coisa que eu queria lhe perguntar, que era o seguinte. A gente sabe que tem pessoas que têm mais inclinação para uma área de jornalismo do que para outra. Na vida, né? E não existe problema nisso. De jeito né? nenhum. Você pode. Eu não acho que você. Obrigado eu sou. Caneca, ter que olha que linda. Aqui, ó, personalizado. Ali, ó. Ali, ó. Ele tem muitas histórias de gaveta, minha gente. Por isso que a gente tá presenteando. Deixa eu dizer, obrigado. A gente sabe que tem essa, que é normal você ter mais inclinação. Eu, desde muito nova, eu sabia que eu queria jornal escrito. Era a minha paixão, porque eu queria escrever livro, porque eu sempre fui de escrever mais e tal, do que qualquer outra coisa. E aí, você falou de redação. A redação, a gente foi do Diário, Eugenia, você também. A gente pegou uma época excelente do Diário, em que a gente pôde ser experimentada em outras áreas. Então, quando eu fui da editoria de política, a gente ia para uma cobertura, eu fui fazer a cobertura, que para mim foi
uma das mais difíceis foi a cobertura de Eduardo, o lançamento de Eduardo, não ainda antes, uma campanha lá em Brasília. Eu fui para escrever para o jornal, para fazer para o portal. Então, eu tinha flash de rádio e a gente ainda gravava para TV. Era assim que eu ia cobrir os campeonatos de surf. Era assim que eu ia para Noronha fazer as regatas Refeno. Era jornal, internet, e a minha pergunta é a seguinte. Existe, e aí eu vou focar na TV, que você passou muitos anos, e na rádio, que você está há muitos anos, existe um perfil que você identifica no profissional para quem vai escolher fazer TV, ou você disser, se você tivesse na banca de uma empresa para escolher uma pessoa para TV, uma pessoa para rádio, que perfil você identifica que seria melhor para esses dois veículos? Eu tô falando isso porque a gente tá insistindo que o De Gaveta também vai ser um podcast para quem está chegando. Também vai ser, não, também é, né? Já é, né? Já é. Já é um para a faculdade, para quem, tô escutando um cara que é uma referência. Então, que perfil? Para ver se a pessoa se encaixa nisso que você vai dizer. Olha, rádio e TV são muito parecidos. Muito parecidos. Literalmente, do ponto de vista didático ao conteúdo profissional. Rádio e TV, como é que se escreve em rádio e TV? Caixa alta, barra, olha, né? Papel dobrado. Essa coisa, né? Jornal, completamente diferente. Ao jornal é dado o direito de você ter o domínio da norma culta da língua portuguesa para aplicar. Sim, ao impresso de modo geral, né? Blogs, essa coisa toda. Rádio e TV não que você seja aculturado, mas é uma linguagem mais direta. Por que se escreve na televisão usando a metade do papel? Por conta do teleprompter. A leitura para o apresentador não ficar o tempo todo balançando a cabeça. Né? Então, é muito similar, rádio e TV. O perfil, veja, definitivamente, os estereótipos acabaram para a televisão e para o rádio. Olha aí. Vamos lá. No passado, e aí isso eu estou falando da década de 50, de 60, 70, é pela história, só fazia rádio quem tinha voz bonita, voz grossa, voz padrão. Acabou isso. O que interessa é o quê? O conteúdo. A informação. A informação. A CBN talvez seja um grande exemplo disso. A gente tá aqui aprendendo esse borogodó de falar no microfone, porque a gente não tem muita essa vivência não, hein? Eu talvez seja suspeito para falar, porque eu acho que se tratando de rádio, uma das rádios mais completas do Brasil é a CBN. A CBN é uma rádio de rede que já está com 30 e tantos anos. A CBN é uma rádio que ainda se mantém 24 horas ao vivo, programação de notícias. É uma programação de notícias que tem um recorte de um público específico. É claro que você tem outras rádios. A Band News é uma grande rádio. A Rádio Jornal aqui no Recife é uma grande rádio também. Trabalhei muitos anos na Rádio Jornal, só que são públicos distintos. Então, antigamente, você não poderia trabalhar numa televisão se você usasse um piercing. Sim, tinha muitas coisas, né? Tatuagem à Tatuagem mostra. Hoje em dia acabou, ao contrário, né? Tivemos um avanço muito grande da presença de negros na televisão. Isso. Não tínhamos. Então, na época, a gente tinha quem? Tinha aqui, eu tô falando aqui, só tinha Graça. Só tinha Jota. Eu cheguei depois, e aí? É muito pouco, né? Depois que surgiu Pedro Lins, depois que surgiu Márcio Bonfim. Agora tem... Qual é o nome dela? Da menina Globo? Que faz o Bom Dia, né? Esqueci, ó. Me falha a memória do nome também. Mas o que acontece? Ela é de Aracaju. Ela não é daqui. Ela é de Aracaju. Isso. O que acontece? Competentíssima, ela é impressionante a extensão vocal dela, né? A forma dela apresentar. Então, o que acontece? Esses estereótipos acabaram. Então, todo mundo hoje faz rádio. A gente não tinha repórter careca. Não tinha. Repórter careca não podia. Não tinha. Aí veio o Matheus. Não tinha. Sampaio. Aí o que acontece? Todos esses estereótipos eles foram quebrados. Evidentemente que as pessoas que têm um bom texto, não é? As pessoas que sabem, gostam da escrita, elas sempre vão ter um destaque maior, porque se você... Entre aquelas pessoas medianas e você se destaca, a tendência de você, né, superar. Sim. Então, todos os estereótipos foram quebrados para rádio e TV.
Por que o estereótipo para jornal impresso e para jornal virtual, que hoje é tudo virtual, não foram quebrados? Porque você tem que ter o domínio da língua portuguesa. Sim. Você tem que saber escrever. Você não pode usar um texto, né, que não seja bem feito, bem elaborado. Para qualquer uma das mídias, né? Também, né? Isso é um pré-requisito, né? Isso é pré-requisito. Agora, se exige muito mais de quem escreve por muito mais tempo. Sim. Um repórter de rádio, ele escreve, mas escreve pouco. Uhum. O repórter de rádio, ele está mais credibilizado no que ele vai falar. Agora, apura muito, né? Apura muito. Apura né? muito. TV é o mesmo processo. Só que, veja, com o avançar dos tempos, televisão e rádio estão perdendo protagonismo. Claro que estão. E a internet, como a gente está agora, como vocês estão, ela vem ganhando protagonismo. É claro que isso é a mudança, né? Isso acontece, é normal e natural. A audiência de rádio tem despencado, e a audiência de rádio está mais no deslocamento. É muita gente falando, né? É muita gente comunicando. Muita coisa. A televisão, a audiência está despencando, porque hoje em dia... Os streams estão ganhando, né? Os streams e outra, a gente vê o que quer, a hora que quer, como quer. Isso. Vamos lá que vocês certamente já marcaram algum encontro. Dizem, não, a gente se encontra depois da novela das 7. Depois da novela das 8 a gente se encontra. Não, agora não precisa depois mais. Do futebol. Era assim que você marcava encontro. Com certeza. Houve um tempo que a Globo era hegemônica. Hoje não é mais. Você fazia as coisas da casa, baseado os afazeres na programação da TV, o Exatamente. Você assistiu o NETV, a maior audiência da Globo era o NETV, porque ficava no sanduíche entre a novela das 6, a novela das 7, você deixava a TV ligada. Esperando. Era assim. Então, as coisas, os hábitos mudaram. Isso. E a gente, por exemplo, eu estou tentando me adaptar aos novos hábitos. Óbvio. O jornalista precisa ser adaptável. O tempo todo. Isso é uma coisa que a gente também precisa camaleão. dizer aqui. Se não for camaleão, tá morto. Porque também, senão a pessoa que tá chegando fica achando, não, eu só quero fazer jornalismo esportivo. Não vai morrer. Não é assim. E não é de agora, já é um bom tempo. Atenção, estudantes. Isso. Atenção, focas, né? Pessoal de redação recém-chegado. Não queiram dirigir-se achando que não se deu o direito de fazer apenas uma coisa. Isso. Tem que fazer E tudo. É bom pra você. Claro, é bom, você cresce, é importante. Às vezes você acha até que se conhece, até passar por um... Não, eu assim, qual é uma sugestão que eu dou? Se é que eu posso dar alguma Professor sugestão. Universitário claro que agora, pode. Ele também é. Ele também é. Também trabalhei 14 anos na graduação. O ideal... O interessante é que a partir do do terceiro período, você já comece a buscar o seu estágio. Tá? E hoje é muito mais fácil. Antigamente só pegava no sexto, quinto né, em no diante. quinto, diante sétimo. Na minha época era do sétimo e tal. E era uma briga de foice. Busca rádio. Por quê? Porque o rádio ele vai lhe dar todo o alicerce da comunicação. Verdade. Isso é fato. Busca o rádio, porque vai te dar o alicerce, vai te dar os contatos, o rádio vai te dar o traquejo. Televisão, busca também. E o rádio vai ser o caminho para a televisão. Jornal, beleza. Tem aqui polícia, ótimo. Tem aqui cultura, ótimo. Porque vamos lá. 20 anos atrás, o pessoal do jornal era muito fresco. Fresco no sentido que não se misturava com rádio e nem se misturava com televisão. Porque achava que jornalista de televisão e de rádio era superficial demais. Exatamente. Jornalista de jornal impresso, se achava o rei da cocada, tá? Porque eu sou melhor tal. Você veja como o mundo corre, a roda gigante ela gira, às vezes a gente está com a cadeirinha aqui embaixo, cadeirinha lá em cima. Todos os grandes jornalistas de impresso estão fazendo o que agora? Rádio. Nota participando isso. de programas, dando debates. Então, veja, a Rádio Jornal hoje praticamente você tem amanhã formada por jornalista de TV. De jornal. Igor, Castilho, era Maria Luísa Borges, Jamil está comigo agora na CBN. Isso. Tá? Então, porque a comunicação ela não rotula você em só um determinado veículo. É aquilo que eu falei, tem gente que faz bem rádio, faz bem TV, mas faz bem jornal. Sim. Tem gente que faz bem jornal, faz bem rádio, faz bem TV. Tem gente que faz bem essas três coisas e não consegue fazer bem um podcast. Então, você vai se adaptando. E como você falou, a gente é camaleão, você tem que se adaptar. Até chegar o dia da aposentadoria. Quem não vem com esse espírito não sobrevive no mercado. Não vai. E é muito difícil, é muito difícil. Veja, escrever não é fácil. Falar não é fácil. Você tem que ter uma responsabilidade muito grande.
Infelizmente, hoje, a gente está tendo uma invasão, assim. Todo mundo hoje acha que pode escrever, que pode falar. Humberto Eco disse, né, que a internet deu voz aos idiotas. E, de fato, a internet deu voz aos idiotas, que todo mundo acha que pode falar o que quer, como quer, da forma que quer. O imediatismo hoje da comunicação é muito... Torna as coisas irresponsáveis. E até quem consome, né? Tem a questão da fake news, de diferenciar mesmo um conteúdo que tá ali com todo o recebe, cuidado, já respaldo. repassa, não lê. As pessoas hoje definitivamente não são leitoras. As pessoas são leitoras de lead. Né? A pessoa leu o lead, leu a manchetezinha, agradou, ela já sai passando para frente. Então não se aprofunda na informação. Mesmo. Porque veja, o crucial no passado era assim. O rádio pauta, porque o rádio é o veículo de comunicação, ainda é o veículo de comunicação mais rápido do mundo, e não é a internet, eu vou explicar o porquê. O rádio pauta, a televisão ia lá e mostrava, e o jornal no outro dia fazia o quê? Aprofundava. Então, em linhas gerais, era assim. Eu não sei se vocês pegaram isso na redação do jornal, mas antigamente a gente tinha a figura do rádio escuta. Sim. Que era a pessoa que ficava só ouvindo o rádio para pegar as pautas. O pauteiro. Que a gente tinha o processo. Você tinha o apurador, pauteiro, você tinha o produtor, você tinha o repórter. É porque era bem segmentado. Hoje em dia você chega cedo e você faz tudo. E você se vira nos 30. O mundo é desse jeito. O mundo é assim. As coisas mudam e a gente tem que se adaptar. Ora, o que a gente faz hoje era feito na década de 50? Não. 60? Não. 70? Não. 80? Não. Acabou. Daqui a 10 anos a gente pode estar falando aqui e não existir mais algum veículo, como por exemplo jornal. Jornal impresso. Acabou. Eu acho que tá quase. A gente faz hoje o que fazia semana passada? Pronto. Não. Mas é isso mesmo, Gerinha. É isso mesmo. Vamos lá. Jornal impresso. Eu quero que você explique aí o que você ia dizer sobre a rádio imediatismo. ser mais rápido do que antes de Geninha passar pra gaveta. O rádio ainda é o veículo de comunicação mais rápido que a gente possa imaginar. Não é a internet. Não é. Até você escrever o seu texto, até você abrir, até você postar. Já foi, né? Já foi. O rádio tá lá. Pro rádio aparecer de qualquer lugar, aqui eu posso pegar meu celular, ligo pra rádio e entra no ar. Acabou. É uma ligação. Já passa a informação. Não, mas internet, o Instagram... até você pegar o Instagram, até você clicar, até você se posicionar, o rádio já deu. Então verdade. O rádio ainda é o veículo de comunicação mais rápido. Até colocar um emoji, ver a métrica, o horário... Não sei o rádio já foi lá. Então, o design, né? A função do rádio é sempre sair na frente e pautar. Agora, algumas emissoras de rádio fazem o trabalho do sair na frente e do esmiuçar. Vamos lá. Eu trabalho numa rádio que ela é 24 horas de notícias. Então eu tenho que fazer o que nessas 24 horas? Preencher. Isso. Então eu pego informação e vou esmiuçar. E vou ouvir. E traz especialistas. E vou atualizar. E vou entrevistar. Então, uma entrevista que eu faria em 2 minutos, eu faço em 20. Em 10. O ouvinte da rádio, da CBN, ele sabe que o padrão da rádio é aquele. De uma entrevista maior, às vezes menor, isso tudo vai depender. Um podcast você pode fazer em 20 minutos, em 40, em 60, em 1 hora. E hoje, antigamente a gente corria atrás da notícia. Hoje em dia a notícia, ela corre atrás de você. Né? A gente está fazendo alguma coisa no carro, vai para o podcast, vai ouvir. Tá fazendo alguma coisa em casa? Bota até podcast. A disponibilidade de canais para essas notícias chegarem são bem disseminadas. Gente, é um negócio assim absurdo. Eu acho que a gente não tem a dimensão da quantidade do que é produzido, de conteúdo que é levado ao ar. Com certeza não temos. Não tem. Não tem. Eu não sei que esse servidor, onde é que ele existe, se ele vai do tamanho da Lua. Como é que consegue, né? É muita informação. Eu tava só dando um exemplo aqui para vocês irem para a gaveta. Só um exemplo. Que eu falo muito, né? A gente vai pra gaveta, não. Quem vai? Eu vou. Mas eu falo muito. Só um exemplo. Eu tava dando um exemplo esses dias. Nós tivemos, um dia desses, uma tragédia de um avião que caiu, que matou 62 pessoas no interior de São Paulo. Foi uma sexta-feira. O avião caiu 1h30. 1h32 ou 1h40. 1h42 já tinham as imagens rodando na internet. Sim. E a televisão já estava mostrando. Alguém pegou o avião rodopiando, caiu e explodiu. Antigamente, a gente, para pegar uma informação, demorava até 3 dias. Eu sou de uma época ainda, e aí deixa eu voltar. Não, vai pra gaveta que eu conto. Já Mas pensou? a gente quer saber. Vou anotar aqui, peraí. Tá. Não, rapidinho. Eu sou da época que eu saía da Rádio Jornal
ia para a Rádio era na Rua do Lima, em Santo Amaro, ia para o Jornal do Comércio, que era na Rua do Imperador, pegar o teletipo, o fax, que era o que chegava as informações. Das sucursais. Das sucursais. Aí eu ia lá pegar os telex, que era o telex que chamava. Aí juntava um monte de papel, botava embaixo do braço, saía a pé, lá do Imperador, voltava para a rádio, chegava lá, fazia os recortes para poder ler. Então, veja como a coisa evoluiu. Evoluiu. Né? E a gente tá terminando aqui o primeiro bloco. Graças a Deus que eu tô vivo ainda. Vamos começar o segundo bloco e eu quero começar pedindo para você escolher uma das 3 gavetas. Olha o perigo, viu? Agora eu espero. Agora. Escolha primeira, aqui. Segunda, terceira. Vamos pra a primeira. Primeira, genial. Deixa eu escanear aqui. Vai. Legal essa tudo monganga. Essa sacada de vocês. E agora, qual é? Então, segundo informações aqui, rápidas, né? Da gaveta. Da gaveta. Conta pra gente uma cobertura, se é que teve alguma cobertura que impactou assim nesse papel e fez você refletir o jornalismo em si, o seu papel como jornalista. Foram várias. Olha aí. Várias mesmo. Mas uma talvez interessante foi uma passagem que eu tive em 1998, quando fui cobrir a Copa da França. A equipe esportiva da Rádio Jornal foi e tal. E na época a gente não tinha essa tecnologia que tem hoje. Hoje você faz qualquer cobertura de qualquer lugar do mundo. Com seu celularzinho, apenas com esse celular aqui, né? É. Então, pra vocês terem ideia, nessa época eu fui, talvez porque eu era o pretinho da equipe, botaram pra eu levar mais malas. E aí, que absurdo, tá vendo? Hoje não pode, né? Hoje é politicamente correto. Exato. Então essa mala, ela tava cheia de equipamentos, fios, maletinhas, microfones, jacaré. Não sei se você sabe o que é jacaré. Jacaré é uma presilhazinha que a gente usava porque a gente chegava no hotel ou no centro de imprensa e tirava a cápsula do telefone. O pessoal acha que não sabe nem o que é telefone fixo, tem esse detalhe. Então tudo era telefone fixo. Aí você tirava Lembra do telefone fixo? Sim. Pronto, tirava a cápsula, aí pegava aquele alicatezinho. alicatezinho. Sim, pronto, sim. aí Telefone fixo, Vesper. Pronto. Foi longe agora. Aí a gente botava o jacarezinho com os fios, puxava, botava na equipamento de transmissão, pronto, cheio de fio tava. Então, quando eu cheguei no aeroporto, aí, daqui tudo bem, tinha que fazer uma escala em Londres, aeroporto de Gatwick, não lembro como fosse hoje. Então, quando eu parei lá, eles pararam. Todo mundo passou e eu fiquei. Migração. Aí eu fiquei, né? Você que tá, às vezes, não, eu tô indo à França, que a gente vai cobrir, eu sou jornalista e tal. Aí ele, não, o que é que tem dentro da mala? Eu falei, não, dentro da mala tem os equipamentos e tal. Naquela época, eles já eram muito mais avançados do que a gente, né? Eu falei, não, os equipamentos, o microfone, maleta. Aí tinha 2 microfones na mala, que eles dobravam assim, microfone pequenininho, e parecia uma bereta. Um bereta é uma arma de fogo, um revólverzinho, ele parecia. E os 2 microfones estavam lá. Quando passa no raio-x, aquele monte de fio, aquela coisa toda, não, você tem que abrir a mala, E eu me identificando, mostrei tudo. Ok, quando abriu a mala, um monte de fio desencapado, fio plug. Aí ele, para! Eu acho. Aí vem o componente, né? Eu tenho essa cara meio de árabe, assim, meio terrorista, meio, né? Testona, né? E tava exatamente assim, barba por fazer, com esse meu nariz protuberante. Pô, mas esse cara é algum terrorista aí. Resultado, parou e me puxou da sala. Fui pra uma sala especial, tal, veio outro cara e não, e o pessoal tinha passado. Todo mundo foi embora. E eu gesticulando muito. O inglês tenso. não era muito bom, não? Hein? O inglês já não era muito bom. Nessa hora, minha filha, vai embora tudo. Nessa hora até o português falha, eu acho. Eu sei que terminou, eles colocaram uma algema. Botaram aquela fitinha amarra-gato, como é que chama? Entala-gato, enforca-gato, sei lá. Enforca-gato. Aí botaram a fitinha, eu falei, aí eu me desesperei. Aí veio um cara, um cara que falava espanhol lá, um português. Pra ajudar. Aí eu falei, com calma, eu te expliquei tudo, sem nenhum problema, pediram desculpas, perdi o voo. Nossa. Sem contar que o equipamento tava todo na mala dele, né? Mas tinha tempo ainda, né? Então, aí eu fiquei
muito tenso nesse episódio. Foi muito, porque imagina aí, eu tô falando de não tinha comunicação, tudo era não tinha como telefone mandar um zap fixo. não, minha gente, pra vocês Não que tinha. estão, não tem como mandar um Não zap tinha pra dizer, zap, pessoal, Instagram, fiquei nada. aqui. Acho que nessa época nem a ligação de 3 segundos. Aquela ligação de 3 segundos que você desliga. Vem cá, Então, acho que esse foi um episódio bem interessante, mas, sabe? E mas me fez pensar o quê? fez ver que eu tinha que me preparar muito mais para ser jornalista. Veja, estudar que coisa, mais, né? tentar outro idioma. Para evitar esses constrangimentos. Então, eu sou de uma época que a gente chegava na redação, Chico Carlos, se vocês conhecem, Chico foi meu chefe de reportagem na Rádio Jornal. Chico era editor-chefe do Redator de Plantão, Chico hoje está no Sindicato dos Médicos. Sindicato, hoje não, há 30 anos já, Chico já é quase integrante, quase monumento. Aí o que acontece? Eu sou da época que eu chegava na redação, ele dava a pauta para você, você vai cobrir essa pauta. Aí me dava um saquinho de ficha. Ficha de orelhão. Olha, minha gente, antigamente existia orelhão. Lembra não era de nem orelhão? o cartão, viu? Não, cartão. Quando o cartão chegou era evolução. Então, ficha. lembra de orelhão? Sim, orelhão? sim. Então, orelhão era ficha. Aí você botava a ficha, fazia a ligação. Aí até entrar no ar, o operador tinha que plugar, fazer tal, aí você entrava, ouvindo o rádio. O rádio aqui, o telefone aqui. Aí você entrava, aí caía. Faltavam 30 segundos para terminar e ficava que era o aviso. Aí você pegava, corria outra no ficha, bolso, botava outra ficha. Antes que termine. Então eu sou dessa época. Que maravilhoso. E também depois veio o cartão, né? O cartão depois era uma coisa bem moderna, moderna. Então, eu acho que cada episódio que você vai passando, você vai se policiando para você tentar, né, ser melhor naquilo que você faz. Mas esse foi um episódio interessante. Mas são coisas que fizeram você refletir sobre a profissão, né? Aí é o seguinte. Eu sei que você fez milhares, continua fazendo, porque não parou, graças a Deus por isso, que a gente tem a oportunidade de lhe ouvir. Mas a gente queria saber, na verdade, a gente veio conversando aqui das coisas que a gente tinha vontade de lhe perguntar. Aí uma foi curiosa, que é o seguinte. Tem alguma entrevista que você fez, e aí pode ser das mais recentes ou das mais antigas, tanto faz, que essa entrevista foi bacana demais, foi muito bacana, e uma que você não fez com alguém que você gostaria de entrevistar? Tem, olha, vamos lá. Tanto pro rádio, pra TV, que eu sempre fiz entrevistas, eu fiz entrevista muito boa com o Fernando Henrique Cardoso. Foi. Fabulosa essa entrevista. Na época que ele é presidente. Não, olha que sensacional. É de uma inteligência fantástica. Tá aí, aos 93, 94 escrevendo anos, mas tá lúcido ainda. Escrevendo. Fiz uma grande entrevista com ele por intermédio de Raul Jugman. Sim. Jugman, na época, era ministro dele. Jugman foi ministro. E aí intermediou, foi fabulosa essa entrevista. Eu fiz uma entrevista uma vez com um cantor que eu gostaria de não ter feito. Deixa lá. Não pergunta não, deixa quieto. Não, Martinho da Vila. Foi mesmo. O que foi ruim? Vou explicar. Alguns entrevistados... Fiquei curiosa. Né? Alguns entrevistados são monossilábicos. Eita, é muito ruim pra quem faz entrevista. Né? Minha gente. E aí eu comecei, vou começar agora com o Martinho da Vila, grande cantor, intérprete, Martinho da Vila, que é fenomenal, sambista e tal. Músicas, eu fiz uma abertura assim. Bem bonita. Tá. Martinho, obrigado pela atenção, bom ter você aqui no Recife. Ele falou. Aí eu disse, bom, Martinho, tá chegando, como é que é cantar? De repente, você vem ao Recife mais vezes? Ele, gosto muito do Recife. E não evoluía. Então, eu tinha que preencher, preencher 30 minutos. Eu dizia logo, canta aí uma música pra gente, por favor, porque... Mas era um programa de entrevista que eu fazia na televisão, que era difícil. Conversa na Madrugada, que era um corte com corte, duas poltronas apenas. Eu falei, pô... E aí foi difícil, né? Porque eu terminei falando mais do que o entrevistado. E não é pra ser assim, claro. Né? É bom quando você tem um entrevistado que fala muito, né? Aí você, uma aula. Né? Aí você fala muito. Consegue extrair alguma coisa. Então, tem esse tipo de entrevista que você faz, né? Que, assim, todos os políticos, tem um político que eu gosto muito de entrevistar ele,
julgo ser um dos melhores de entrevistar, que é Ciro Gomes. Vez por outro eu entrevisto o Ciro. Inteligentíssimo também. O Ciro é de uma inteligência assim, absurda. Absurda. E aí, lê muito, então fica fácil, porque não, com aquele discurso fácil, vai evoluindo, né? Que pergunta ele fala. Eduardo era assim, você sabe disso, Eduardo Campos era desse jeito. Então você tem grandes políticos. Alguns falam demais, outros falam de menos. Mas assim, por exemplo, dias atrás todo mundo caiu de pau em cima de mim agora, semana passada, um dia desse, porque eu entrevistei o Bolsonaro. O Bolsonaro teve aqui. Sim. Eu não vi, não. Fiz o debate de uma hora com o Bolsonaro. As pessoas precisam entender que nós que somos jornalistas, nós temos, e somos entrevistadores, tem que entrevistar todo mundo. Não vou entrevistar o Bolsonaro, você não pode, que o Bolsonaro é miliciano. Meu amigo, eu não vou partir por esse critério. Presidente, por que ela demorou na vacina? E o que foi feito? Presidente, pois por que não sei o que? Dá justamente foi feito. É o serviço, Pode buscar lá nas redes sociais que vocês vão encontrar a entrevista que eu fiz com ele. E não foi a primeira vez, entrevistei ele várias vezes. É difícil entrevistar? porque ele é monossilábico, porque ele foge e tal. Escorregadio. Então, veja, existem boas entrevistas e entrevistas ruins. Agora, eu acho que quem tem o poder de mudar a entrevista, seja ela para melhor ou para pior, é quem está entrevistando. Então você pega o limão e faz o quê? A limonada. E quem você não entrevistou e gostaria de entrevistar? Que eu não entrevistei. Uma figura que você... Qualquer área, de qualquer área. Entretenimento, política, social, parte literária. Quem você gostaria de entrevistar? Olha, eu até falei para vocês no início, antes da gente gravar. Tinha um cara que eu era muito fã dele. Era um jornalista antigão, que era Alberto Dines. Sim. O Dines tinha um programa bem legal na TV Cultura, que era só sobre... Era o Observatório da Imprensa. Maravilhoso. Não sei se você lembra disso. Lembro. Assistia. Eu queria entrevistar o Alberto Dines, que eu acho ele um jornalista fabuloso, mas não consegui. Da política... Poxa, eu já entrevistei muita gente. Mas eu digo uma pessoa que você admira e que você uma pessoa que eu queria entrevistar e não consegui... Foi Fernando Lira. Sim. Irmão de João Lira. Sim. Foi ministro da Justiça. Um grande político. E eu, infelizmente, não tive mesmo sendo local, não teve oportunidade. Não tive oportunidade. Mas acho que esse era um grande nome. E tem muitos outros nomes, né? Porque a gente fica o dia todo nessa pauta, nessa correria. Isso. Mas assim, eu acho que eu entrevistei mais pessoas que eu quis do que eu não quis. Até porque, graças a Deus, o rádio e a TV me proporcionaram, ao longo desses anos, estar diante de todos os grandes momentos, principalmente da Rádio CBN e da política. Sim. Né? Que você entrevista absolutamente todos. Eleição presidencial, a gente entrevista todos. Eleição para governo, a gente entrevista todos, está lá, presente. Então eu acho que eu não tive algumas vontades... Não faltou tanta gente assim não, né? Não faltou tanta gente assim não. Algumas vontades que eu tive não me frustraram em razão de todas as entrevistas que eu coloquei. Perfeito. Né? Última parte do programa. Estou botando o quê? Mais de... seguramente, mais de 10 mil entrevistas eu fiz ao longo desses anos. Nossa! Seguramente. Tá vendo? Que coisa maravilhosa. Por muitos anos eu mantive o programa de entrevista na TV Jornal, que era o Conversa na Madrugada. Vocês vão achar depois na internet. Claro, meus cabelos, quanta diferença. Talvez a voz, ok. Mas aí, os programas de entrevista... Há quase 20 anos eu estou entrevistando diariamente na CBN. Em média, eu entrevisto por dia 7, 8 pessoas, além de um debate que tem mais 3 pessoas. Todo dia, de segunda a sexta. É muita entrevista. Isso. Né? Dos mais diversos assuntos. Então, eu acho que eu sou satisfeito. Juro a vocês, extremamente satisfeito. Graças a Deus, tem nada nessa melhor. Questão, sabe, eu me sinto complementado profissionalmente. Amém, por isso, né? A gente falou isso com o Laurindo, teve aqui. E a gente tava falando sobre o brilho no olho. Como é bacana você é fazer o que você gosta. A maioria é apaixonada. Porque tem um detalhe, Jenny, veja. Jornalismo não dá dinheiro. Isso é fato. Tá ouvindo, galera? Vocês estão ouvindo, galera? Alguns expoentes do jornalismo, né, quando de algum tempo começam a ter um salário melhor, razoável. Infelizmente, nós temos as diferenças regionais. No Nordeste se paga muito pouco, no Sul se paga melhor. Quem trabalha numa emissora de rede, no caso Rio de Janeiro e São Paulo, os salários são melhores. Ainda. Não são todos, um ou outro, a gente sabe disso. Então,
se você não tiver prazer no que você faz, não foi o que eu escolhi. Eu escolhi fazer isso 30 anos atrás, então eu tenho que fazer bem feito. E eu quero encerrar também da maneira correta, fazendo bem feito. Então eu acho que... E tudo tem um tempo também, sabe? Eu acho que você tem um tempo de início, de maturação e o tempo de parar. Eu já começo a me programar para parar. Por quê? Porque eu entendo que os novos estão chegando e que merecem espaço. E eu não tenho a menor dúvida que esses novos que estão chegando, eles são muito mais preparados que eu. Porque eles estão exatamente em outro mundo. Outra geração. Eu acho que nem se compara, porque veja como é complicado você fazer um jornalismo na época sem internet. E se fazia. Será que essa galera que tá chegando faria? Não faz. Então, antigamente a gente fazia 5 coisas. Hoje tem um fotógrafo, hoje tem uma pessoa de redes sociais. Tem um detalhe, sabe, Geni? É muito interessante essa coisa. A gente tem o hábito de dizer, na minha época era melhor. Na minha época eu fazia isso. Todos nós vivemos e cada época tem o seu momento. Isso, certeza. Eu tenho um amigo que é dono que é proprietário de uma empresa de contabilidade. Empresa grande. Ele sabe qual é o meu maior problema hoje? Eu tomando café com ele outro dia. Ele sabe, os jovens que chegam lá de 20 anos, 21 anos, não sabem o que é um notebook. Não sabem o que é um notebook. Não sabem abrir, não sabem trabalhar no notebook. Eles ficam o tempo todo no celular. E eu preciso fazer planilha, né? Ele tem que fazer um curso com esses jovens para ensinar o que é um notebook para trabalhar. Então, cada tempo ao seu tempo. Evidentemente que hoje a juventude tem muito mais intimidade com redes sociais. Talvez não tenham com conhecimento, porque não estudam, né? Porque não gostam de ler, porque são leitores de lead, porque a informação ela chega mais rápida através de um podcast, uma coisa assim. Agora, seguramente... essa geração de hoje, ela é muito menos preparada do ponto de vista intelectual que a nossa. Sim. Isso é fato. Porque ela é menos. Não, os nossos filhos são mais burros do que a gente. Não tenho a menor dúvida disso. Muito menos. A gente vai falar sobre isso agora, né? Não tenho dúvida disso. Faltam 8 minutos pra gente terminar. Aí essa terceira parte que a gente reserva para quem tá chegando. Não é isso? Mercado de trabalho? Mercado de trabalho. Então... Né, já falou bastante aí de como começar, de o que desenvolver, prestar atenção. Não negue trabalho. Começa. Esteja aberto. Esteja aberto. Tem que vai fazer polícia. Antigamente quem queria fazer polícia, que era o degrau abaixo do jornalismo. As pessoas só queriam fazer cultura ou política, tal. Não, polícia, cidades, ninguém queria fazer. Então, se predispõe a fazer tudo. Porque a partir do momento que você se predispõe a fazer tudo no jornalismo, especificamente, você vai naturalmente se encantar por algum segmento. E quando você se encanta por algum segmento, você se dedica muito mais. Né? Eu, por exemplo, eu comecei em futebol. E ainda há uma falha gigante das emissoras de rádio e de televisão, talvez as abertas, as fechadas não, que é você focar, não, aqui a gente faz esporte, 90% é futebol. Não é esporte. Não é esporte. Então as rádios não cobrem. A gente tem transmissões, deveria ter transmissões de vôlei, de tênis, de basquete. É só futebol. E falando do que a gente viveu agora há pouco, as Olimpíadas ajudam muito a repensar isso, né? Disso. Porque aí o nosso futebol masculino. Tá aí, talvez uma frustração e grandes histórias não que tem além de competição, né? Pronto, a Ana já pegou aí, viu? Talvez uma frustração minha, eu não cobri a Olimpíada. E só conheço um repórter de rádio aqui que cobriu a Olimpíada, que foi Hélio Macedo. Hélio já está aposentado, ele cobriu a Olimpíada de Seul. A gente entrevistou aqui a Ana Paula Santos, que foi repórter do Diário, junto com Geninha. Uma das repórteres de Recife que mais cobriu em loco, né, a Olimpíada. Pois é. E tava aqui dizendo que a chama dela sempre foi, como dizia antes, esporte amador, né? Pois é, que não que esporte amador começou a virar aí a pauta e... Então, veja, hoje a gente tem skate na surf. Na surf, né? Então, incrível. Eu acho que a gente vai acompanhando a evolução. E sempre dá vez, e sempre dá voz aos novos. Tem muita gente boa, minha gente. Tem uma molecada que chega lá na rádio para estágio que é impressionante como eles são bons de fala. Tem um menino que trabalha com a gente agora, Lucas Arruda, ele já trabalhou na Folha, é estagiário. Impressionante como esse menino é bom. Tem um bom texto, fala fácil,
um cara de rádio, que pode dar bem em televisão. Tá vendo? Pode... E hoje em dia tem que ser multi. Não tem nem o que discutir. E você topar com grandes nomes, assim, pra ter essas referências não, e muito chegar legal, um e dizer, olha, você tá desenrolado aqui nesse, né? Eu vou mandar esse trecho do podcast pra Lucas Aldo Vilela, dizendo que você é muito bom, meu filho, guarde. Mas é mesmo. Guarde na gaveta. Eu tive a ajuda de muita gente. Veja, quando eu comecei na televisão, quem me ajudou muito foi Jota Ferreira. Jota, querido. Quem me ajudou muito foi Graça. Graça Araújo, que a gente trabalhou. Chico Marinho, Estela Mares. Estela, maravilhosa, foi minha professora de TV. Nossa, né, Paulinha? Então, esse pessoal me ajuda. Então, grandes nomes que ajudam, eu acho que o mínimo que você pode, não se adquire conhecimento para ficar guardado. É verdade, compartilhar. Você adquire para compartilhar. Exatamente. Né? E vamos compartilhar uma coisa? Pois não. A gente sempre encerra com essas perguntas aqui agora, bem rápido. Tá bom, pode fazer. Indicações de livro tá. ou filme. Ótimo. E aí não precisa ser necessariamente de jornalismo, mas que você acha que todo mundo devia assistir ou ler. Vamos lá. Atenção, estimados. Vou logo focar para os jornalistas. Para jornalistas. Um livro que eu recomendo porque ele é sempre atual. Sempre. É um livro de Fernando Moraes. Chateau, o Rei do Brasil. Maravilhoso, já li. Esse livro é maravilhoso, né? E é bom ler e reler, porque ele é um livro histórico, está sempre atual. Eu li na faculdade. É o terror da faculdade, porque quando você pega enorme, aquelas 750 páginas bíblicas, que é bem fininho, então é bem legal. Chateau, o Rei do Brasil é bem legal. Outro livro que eu sugiro é uma trilogia. Eu gosto muito de Segunda Guerra. Eu sempre li muito sobre Segunda Guerra Mundial. Gosto muito de Segunda Guerra. Tem um livro de um jornalista americano que cobriu a Segunda Guerra. Cobriu, na verdade, a ascensão de Hitler desde 1923. Ele já cobria até... De 23 até... 33 até... De 23 até 44. Ele cobriu, que ele passou o período todo cobrindo o Reich... e a Segunda Guerra e tudo mais, que é o William Shirer. Tem Ascensão e Queda do Terceiro Reich. Ascensão e Queda do Terceiro Reich, com William Shirer. É um jornalista americano. Essa com certeza Marcos Oliveira tem na sua linha. Com certeza, é legal. E se não tiver esse livro, se você não encontrar na internet, você vai no sebo. Eu sempre vou muito ao sebo ali por trás dos Correios do centro aqui do Recife, né? Olha a dica. Você encontra muito título. E tem as livrarias virtuais. Agora eu comprei o livro outro dia. Usado. Estante virtual. Estante virtual, maravilhoso. Eu comprei um livro usado, de segunda mão, que para mim vai. Agora, assim, eu queria dar uma dica, se é que eu posso. Claro, filme. Deixa eu ir pro filme. Vá. Filme eu sou Tu gosta? Netflix maníaco. Olha aí. Série. Só que como eu sou ansioso, as séries eu assisto uma vez só. Ai, meu Deus. Então vamos lá. Eu gosto muito de um filme por nome de Um Lugar Chamado Notting Hill. Maravilhoso. Esse filme é... Passado em Londres. É lindo, maravilhoso. Esse filme, indico. Esse filme aí é bem legal. É lindo. Eu gosto muito de filme de Segunda Guerra. Tudo que fala de Segunda Guerra, eu gosto de Primeira Guerra também. Não que eu seja... Eu gosto da história. Mas um livro que eu queria passar aqui, e aí independente ou não de profissão, independente ou não de jornalista de rádio, de TV, de jornal, independente ou não de digital influencer e tal, leitura, sugiro, é uma sugestão, de uma leitura que ela é sempre atual, e você sempre vai encontrar nessa leitura o que você procura, que é o Novo Testamento, que é a Bíblia. Muito então, bem! Pode ser o Antigo Testamento, ok. Mas o Antigo Testamento você vai... Não são todas as pessoas que compreendem bem o Antigo Testamento. Então, o Novo Testamento, leia, tenha como um livro de cabeceira. Não quer folhear? Tem os aplicativos, você tem a leitura diária. Por exemplo, eu faço a leitura diária. Tem o programa de leitura anual e todo aquele... O Bible Imply, por exemplo. Isso. Quando eu não quero, eu boto a leitura do dia, fico fazendo alguma coisa e fico ouvindo. Então, eu sugiro a Bíblia, porque a Bíblia é um livro extremamente atual. Quem não leu a Bíblia, o Novo Testamento e vai ler, tenha certeza que você vai dizer, esse livro foi escrito ontem, hoje pela manhã. Paulinha diz isso, Paulinha fotógrafa. Foi escrito pra mim, tá? Só meu nome aqui. A impressão que a gente tem é isso. Poxa, escreveram hoje. Você fica surpreso. É incrível.
busque a Bíblia e vai lá. Se você gosta mesmo de ler, vai para o Gênesis, vai para o Antigo, Eu acho um pouco complicado o Antigo Testamento para algumas pessoas. Vai para o Novo, então, vai para os Evangelhos. Mateus, Marcos, Lucas, João. São maravilhosos, maravilhosos. Não vá ao Apocalipse, porque não há razão para você ir agora. Depois, quando você tiver mais escolado, você vai. Então, é a sugestão que eu faço, porque em linhas gerais, jornalista se acha muito cabeça, tal, né? Antigamente era assim, escolado. Então, a Bíblia, independente de religião, independente de doutrina, é um livro extremamente atualizado. Então, o F5, ele está presente na Bíblia o tempo todo. É verdade. E deixa eu dizer um negócio que eu sempre digo quando eu faço as mensagens de domingo. Eu acho que os evangelistas, os que estiveram presentes e aqueles que fizeram, que aí eu digo que são os primeiros jornalistas, porque eles fizeram um trabalho de apuração para poder escrever aquilo que Jesus fez. Então eu sempre digo, aqueles que estavam com Jesus, sem distorção, que eram 2 dos 4, eles estavam em loco ali, fazendo uma reportagem na hora. Os outros 2 que não estavam, eles fizeram um trabalho de apuração. Então eu puxo sardinha para nossa profissão, sim, que os evangelistas eram os primeiros repórteres. Então a Bíblia, assim, eu sugiro como livro fundamental. O livro para mim é maravilhoso. Sem falar da linguagem, né? Maravilhoso, né? E assim, em determinados momentos tem uma linguagem rebuscada. Meu Deus, eu não sei absolutamente nada de quem sou eu para falar de Novo e Velho Testamento. Mas eu me pego muito no Novo Testamento porque é uma leitura mais fácil de ser compreendida. Sim. Não é? Mas leio também o Antigo Testamento. Eu gosto de leitura e gosto muito de história. Que bom. E eu acho que essa é uma dica. Se quem está vendo a gente, ouvindo, se puder, vai lá e começa a ler, que você vai pegando... Dica perfeita essa indicação. Você vai pegando gosto pela leitura da Bíblia, especificamente. E quando você percorre os evangelistas, quando você vai... as cartas. Você vai ver o que é isso. Aí você vai se encontrando. É praticamente uma série, né? É uma série, você vai se encontrando. Aí falar em série, só para terminar, para não estourar o tempo de vocês, tem uma série bem legal que todo mundo fala. Eu ainda não vi, mas eu vou ver, que é a interpretação da vida de Jesus. The Chosen. Maravilhoso. Que é bem legal essa série. Aí eu maravilhoso. Vou tirar um tempo. Pode tirar, vai valer muito a pena. Eu comecei, mas não terminei. É incrível. Aí no meio do caminho, mas incrível. Também. Legal. Aldo, terminamos. Muito obrigado. Queremos. Muito obrigado. Né, Geninha? Não ficaram 2 gavetas aí para outra oportunidade. Para você voltar. E vamos divulgar o podcast, né? Me comprometo a divulgar lá no rádio, quando vocês forem exibir. Quando a gente for botar lá, a gente lhe avisa. Aí vocês me dizem, pessoal, o podcast mas a gente quer dizer da honra, de verdade. Obrigado. Não é de verdade. A gente só tá chamando quem a gente admira. Quem a gente quer. Obrigado. Aqui ter o prazer de escutar um pouco, para além da notícia que você dá. Obrigado. Viu? Obrigado. Então, agradecemos, né, Geninha, por muito esse momento. Obrigada. Estamos aqui. Quando vocês quiserem, é só acionar o botão que eu venho. A gente, antes de começar a gravar, a gente disse, toda vez que a gente senta com alguém que é amigo, que é da área, é tanta risada, tanta conversa, é tanta reflexão que a gente faz, isso tem que ir pra mesa, né? A gente tem que espalhar isso aí, tem que chamar mais gente pra puxar a cadeira, né? Bom, obrigado. Para mim é um privilégio. Você sabe que a melhor coisa para qualquer profissional ou para qualquer pessoa é ser lembrado. Então pronto, quando você liga para mim, lembrou de mim, pronto, eu já ganhei o dia. Que feliz. Pois então você vai ter que voltar para abrir as suas outras gavetas. Legal. Tá certo? Massa. Obrigado. Um beijo, Deus abençoe. Tchau, internautas. Tchau, obrigado. Minha gente. Valeu.